Enquanto isso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 100. Um salmo bastante conhecido e que nós vamos expor hoje. Enquanto as crianças estão saindo aí, só deixar registrado que eu não consegui manter o padrão do terno das últimas semanas. Padrão muito alto, elevado, fino. Os meus ternos não cabem mais em mim, eles estão todos parecendo um saco. Então eu não me arrisquei, a minha esposa não ia deixar eu fazer isso. Por isso eu vim só como presbítero aqui, com camisa social. Salmo de número 100. Você já teve a oportunidade de entrar num estádio de futebol para torcer pelo seu time? Já fez isso? Ultimamente a gente inclusive fez isso, né? Fomos lá para Recife para assistir o jogo de esporte contra São Paulo. E é impressionante, meus irmãos, quando você está ali no meio da sua torcida e começa aquele cântico congregacional. Ô, São Paulo, olê, olê, olê. Você fica emocionado, você quer extravasar aquela alegria ali. A torcida do esporte tenta ali cobrir a do São Paulo. Tem hora que não tem como, a gente é minoria ali. Mas é impressionante viver essa experiência de cantar a uma só voz ali, 5.000 pessoas torcendo pelo time com alegria. Talvez você não seja do time do futebol, mas quem sabe essa experiência aqui pode te ajudar um pouquinho. Aquela experiência de ouvir a tua música favorita e do teu artista favorito. Sabe quando você chega ali, você começa a ouvir as primeiras notas, a introdução, você é tomado de uma coisa ali de é aquela música. Talvez seja um pouco dessa experiência que a gente deva viver. Quando a gente se depara com quem Deus era, o que Ele fez por nós, nós deveríamos ser tomados de alegria. Para além de pensar e ficar quieto, a gente deveria extravasar isso com alegria. É um pouco disso que esse salmo, o salmo de número 100, vai tratar. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós estaremos lendo o salmo inteiro, na versão que a gente tem usado, a Nova Almeida atualizada. O salmo diz assim, o salmista: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós queremos rogar nesse momento pelo teu auxílio. Nós queremos, Pai, ouvir a tua voz. Me ajude, Senhor, nesse momento, a comunicar a palavra com fidelidade e fervor. Ajude também os meus irmãos a ouvirem com atenção, porque é o Senhor quem falará conosco. Que o Senhor possa vivificar aqueles que estão mortos. Que o Senhor possa ajudar a enxergar aqueles que estão cegos, Senhor. Porque a tua palavra é poderosa para fazer tudo isso. Nos ajude nesse instante e fale aos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sobre este salmo, para começar, eu gostaria de falar sobre a sua autoria. Geralmente ela é atribuída ao rei Davi. Mas aqui nós não temos nenhuma evidência explícita de que, de fato, esse salmo é dele. O que há explícito aqui
é que ele é um hino de louvor, um salmo de ações de graça. É possível, inclusive, que isso esteja aí na sua Bíblia. O uso desse salmo pode ter sido primariamente para uso no culto, o uso litúrgico. Como evidência, você pode observar aí no Salmo algumas expressões como entrai por suas portas, nos seus átrios, que remetem aqui ao templo, e com ações de graça, que nos lembra aqui dos sacrifícios cerimoniais que eram oferecidos em gratidão a Deus. Possivelmente ele era cantado, inclusive, antes de entrar no templo. Agora, sobre a estética poética e a estrutura deste salmo, observe o seguinte. Eu queria chamar a sua atenção primeiro para a simetria que ele tem. Esse salmo tem 2 estrofes. A primeira dos versos 1 a 3 e a segunda dos versos 4 a 5. E essas estrofes possuem uma estrutura muito similar. Na parte A da estrofe, nós temos uma convocação e o modo como o povo deve responder a essa convocação. Na primeira estrofe nós temos isso dos versos 1 e 2 e na segunda estrofe no verso 4. Mas nós também temos a parte B da estrofe. Nessa parte aqui, nós temos a motivação para o povo de Deus adorar ou louvar o Senhor. Veja aí o verso 3 e o verso 5, da primeira e segunda estrofe, respectivamente. Note ainda aqui que a palavra Yahvé, que é traduzida por Senhor na nossa versão, ela se repete várias vezes, está em quase todos os versículos, e nos versículos que ela não está explicitamente, Yahvé está ali também. Há também 7 verbos aqui no imperativo: celebrem, servi, apresentai-vos, sabei, entrai, bendizei-lhe e rendei-lhe. Bruce Waltke, um comentarista, vai dizer o seguinte: o poeta agrupa os seus 7 imperativos, número da perfeição divina, em uma estrutura quiástica. Palavra estranha, né? Mas ela não está aqui só para eu mostrar que sei de alguma coisa, não. Essa estrutura aqui nos ajuda a entender qual é a ideia mais importante desta poesia. Nessa estrutura quiástica, trechos e expressões estão relacionadas de fora para dentro. É como se a gente tivesse vários círculos, um dentro do outro. As partes do mesmo círculo, embora estejam afastadas, fazem parte de uma mesma ideia. À medida que a gente vai andando no Salmo, isso vai acontecendo, até que nós chegamos ao X, ao centro do Salmo, onde está a ideia mais importante. Bruce Waltke vai comentar o seguinte: em uma estrutura quiástica, como jogar uma pedra no lago, com reflexos ondulados, o poeta foca a atenção no X e não nas ondulações. Qual é o X da questão? Qual é o X desse salmo? O verso 3. Sabei que o Senhor é Deus. Se você não lembrar de muita coisa, amanhã e durante a semana, eu queria que você lembrasse pelo menos disso. Essa é a ideia principal desse salmo e a ideia sobre a qual nós meditaremos. Yahvé, meus irmãos, é o único e verdadeiro Deus e Ele merece ser adorado. Yahvé, o único e verdadeiro Deus, merece ser adorado. Agora, por quais motivos Yahvé merece ser adorado? A primeira estrofe dessa canção pode nos dizer que Yahvé é Deus, Criador e sustentador. O primeiro verso diz o seguinte, celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Veja aqui em primeiro lugar que nós temos uma convocação, seguindo o padrão que nós mencionamos na elucidação do texto. A força do verbo aqui, ela não é só de suplicar, pedir. É uma ordem, é uma convocação. E, no original, essa palavra que foi traduzida por celebrem,
ela remete a muito mais do que manifestar uma alegria. A ideia aqui é mais de gritar. É o que o salmista está nos convocando a fazer. Mas também não é simplesmente gritar. A gente grita quando leva susto, a gente grita quando sente dor. O salmista qualifica o que vai acontecer. Esta convocação, a celebração, precisa ser com júbilo. A nossa resposta deve ser alegre. Agora, continue olhando para o Salmo e se pergunte: quem é o objeto ou o alvo dessa celebração? O Salmo nos diz: celebrem com júbilo ao Senhor. Yahvé deve ser o objeto da adoração de seu povo. Agora, quem é convocado? A NAA traduziu aqui por todas as terras. Algumas versões vão ter todos os moradores da terra. A ideia é a mesma. Toda gente é convocada a adorar esse Senhor. O Salmo 100, ele faz parte de um grupo de salmos que celebram a Deus como rei. São chamados de Yahvé Malak, ou seja, o Senhor reina. Embora não exista essa expressão aqui nesse salmo, ele funciona como se fosse uma conclusão. É como se o salmista estivesse dizendo: o Senhor reina e por isso todas as nações devem adorá-lo. Então, esse chamado, ele é irrestrito, ele é para qualquer pessoa. Calvino vai comentar o seguinte: tudo indica que no espírito da profecia, a referência seja ao período em que a igreja seria congregada dentre diferentes nações. Ou seja, há um convite primário que é feito a Israel como nação. Mas esse convite se estenderá a povos de todas as línguas, tribos e nações. Yahvé merece ser adorado. Isso nos aponta aqui para a evangelização. Nós, ao proclamarmos esse Deus que reina, estamos proclamando aos quatro cantos da terra para aqueles que são os escolhidos de Deus. O verso 2 agora é quase uma repetição da ideia do primeiro. Aqui nós temos um paralelismo. Ele diz o seguinte: sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Servir é uma palavra muito usada no Antigo Testamento para a adoração, quando o povo de Deus oferecia sacrifícios. Mais uma vez, aqui o chamado é para adorar o Senhor e com alegria, servir ao Senhor com alegria. Mas o sentido aqui ele é ampliado, porque nós temos: apresentem-se diante dele com cântico. O Senhor se agrada em ouvir o seu povo cantando com alegria. Então aqui nós chegamos ao verso-chave do poema. Saibam, verso 3, que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Comentaristas vão dizer aqui que o sentido da palavra traduzida por saibam ou sabei é muito mais reconheçam. A ideia aqui é que vocês apresentem uma confissão, não somente entendimento, mas reconheçam externamente que Ele é Deus. Foi Ele quem nos fez. Nós somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Yahvé, meus irmãos, Ele é o único Deus. Isso já seria suficiente para que nós o adorássemos, certo? Mas tem mais. Ele não somente é o nosso Deus, Ele nos fez. E Ele é o nosso pastor. Nós somos o seu rebanho. É isso que o salmista está cantando. Portanto, Yahvé é o nosso Criador e o nosso sustentador. Aqui nós temos, nessa primeira estrofe, a primeira razão pela qual nós devemos adorar Yahvé. Ele é Deus, Ele é Criador e Ele é sustentador. Agora nós chegamos
à segunda parte da poesia, versos 4 e 5, que nos dizem que Yahvé merece ser adorado, porque Ele é bom, misericordioso e fiel. O verso 4 nos diz assim: entrem por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Na primeira estrofe, todas as terras são convocadas a adorar o Senhor. Agora, eles são convidados a entrar na sua presença com ações de graças e com hinos de louvor. O padrão aqui é o mesmo da primeira estrofe. Na parte A nós temos uma convocação e a forma, o modo de responder. Qual é esse modo de responder? Hinos de louvor. E nós temos também a expressão aqui, bendigam o seu nome. Aqui são expressões equivalentes. Elogiar e louvar. Aliás, louvar é elogiar, significa elogiar. E bem dizer é falar bem. As coisas são sinônimas aqui. Mais uma vez, há também um modo de fazer isso. Não apenas com palavras faladas, mas com hinos de louvor. Não é qualquer tipo de música a qual o salmista se refere aqui. A palavra do original, terrilá, traz o sentido aqui não de música instrumental, mas de música vocal. Conclusão: Deus deseja ouvir a voz do seu povo em adoração a Ele. Então, nós temos aqui a convocação e chegamos então à motivação para a adoração. A parte B da estrofe, na qual o salmista nos oferece essas motivações. Verso 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Na estrofe anterior, para começo de conversa, devemos louvar a Deus porque devemos louvar o Senhor porque Ele é Deus. Isso já seria suficiente. Aqui, mais uma vez, tem muito mais para adorar ao Senhor. O eu sou é bom. Nós não somos totalmente bons. Nós somos pecadores. Mas Ele, meus irmãos, é plenamente moral e completamente bom. Em essência, em caráter e nos seus atos. A sua ira, ela não é eterna, mas a sua misericórdia é. E Ele é fiel de geração em geração. Ele não muda com o vento. Ele não muda de ideia. Aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. Ele é fiel. Por isso nós precisamos dizer e observar. Esse salmo ou a adoração, ela não trata sobre mim e sobre você. O culto ele não é sobre mim. O culto não é sobre você. O culto é sobre o Deus que nos convoca a adorá-lo. Ele não é antropocêntrico. Não é o homem que está no centro da adoração. Ele é teocêntrico. É Deus quem é o centro do nosso culto. Portanto, o culto ele é uma resposta à convocação de Deus. Eu acho muito interessante, porque Calvino chama o poeta de profeta, comentando esse texto. É claro que há um homem que está convocando o povo de Deus a adorá-lo. Mas em última análise, ele aqui é boca de Deus. Ele está falando, ou Yahvé está falando por meio desse homem ao seu povo. É o próprio Deus quem nos convoca. Ele diz: celebrem, entrem, cantem. Trata-se de uma ordenança do próprio Deus. O que nos leva a concluir
que se Yahvé está nos convocando a adorá-lo, o culto ele deveria ser a nossa prioridade. Mas será que é? Ou qualquer coisa se torna uma desculpa para a gente faltar à reunião dos santos? Nós nos esforçamos por várias coisas na vida, por várias coisas lícitas. Você não se acorda todo dia feliz para trabalhar, não é possível. Você não se acorda todo dia feliz para ir para a escola, para se encontrar com aquele professor da faculdade. Mas você precisa fazer, porque você tem uma obrigação a fazer. A gente faz isso com coisas que são nossas obrigações, mas a gente também faz isso com coisas que não são tão obrigação assim. Toda semana, na segunda-feira à noite, eu tenho que jogar bola com os meus amigos. Isso é uma prioridade para mim. Eu separo o tempo, lavo a louça se precisar em casa, ajudo com o bebê, mas 6 horas, 6h30 eu tenho que partir para fazer isso. Não é nem minha obrigação, mas a gente faz isso com tanta disciplina. Por que então a gente não faz com tanta disciplina? A gente não se prepara com tanta disciplina para cultuar ao Senhor. Basta uma chuva cair, para ficar um tempinho mais aqui na cama, quem sabe de noite já surge outra desculpa e a gente falta à reunião dos santos. O culto, ele deve ser a nossa prioridade, porque é Deus quem nos convoca a fazer isso. Nosso alvo primário aqui não é, ou não deveria ser, direcionado para que sejamos abençoados quando nós chegamos aqui. É claro, meus irmãos, que a palavra tem poder de nos abençoar, mas não é esse o objetivo primário desse encontro aqui. Nós não estamos aqui para sermos abençoados, mas para bendizer o Senhor. Não porque Ele se tornará maior por aquilo que nós fazemos, é porque não há outra maneira de agir quando nós entendemos quem Ele é. Nós devemos ter expectativas com o culto, porque Deus fala com o seu povo. Enquanto estamos aqui, Deus se encontra com a gente. E não há a possibilidade de Deus nos encontrar e nós sairmos do mesmo jeito. Sim, meus irmãos, o culto é um encontro com Deus. Portanto, Yahvé não somente nos convoca, Ele está presente de forma especial aqui, mas além disso, Ele, como Ele está acima de nós, como Ele é perfeito e nós somos pecadores, é o próprio Deus quem dita as regras desse encontro. Perceba que no Salmo nós somos convocados, mas há uma forma de fazer isso. Você percebeu isso? Você se lembra, por exemplo, de quando você foi se encontrar com a mulher que hoje é a sua esposa, ou com o homem que hoje é o seu marido? Você pensou na roupa, você pensou no lugar, você se preocupou no como encontrar. Você já pensou na possibilidade de entrar em um tribunal de bermuda e de chinelo? Não. Por quê? Porque há em nós algo que nos faz pensar que a forma como nós vestimos, a forma como nós nos portamos, indica com quem nós vamos nos encontrar, a importância da pessoa com quem nós iremos nos encontrar. De modo que aquilo que nós vestimos pode parecer não ser muito apropriado e às vezes até desrespeitoso. Se nós pensamos isso em nossas relações horizontais com pessoas que não são tão distantes de nós, como é que nós vamos nos encontrar com Deus, que é santíssimo
e não nos preocupar na forma como encontraremos com Ele. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, no seu primeiro parágrafo, vai dizer o seguinte, presta atenção. A luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado por sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Aqui nós temos o que chamamos na teologia de princípio regulador do culto. Nós devemos ter no culto público aquilo que Deus prescreveu nas Escrituras. E aquilo que nós devemos ter, os teólogos chamaram de elementos de culto. São a oração, a leitura, pregação da palavra, os sacramentos, as contribuições. E falando especificamente sobre esse texto, os cânticos espirituais. Meus irmãos, o Senhor deseja nos ouvir. Ele deseja que cantemos, que elevemos as nossas vozes em louvor a Ele. Por falar nisso, note também aqui o seguinte: essa convocação, ela é coletiva. Venham, cantem. Portanto, você não está aqui para assistir um show, e nós não estamos aqui para te ofertar um. Nosso maior trabalho como Ministério de Música nessa igreja é o de facilitar o cântico congregacional. O meu maior trabalho como ministro de música trabalhando aqui é fazer com que as pessoas, vocês, cantem. Você que serve conosco, provavelmente você já ouviu da minha boca, mas se você esqueceu, eu vou aproveitar a oportunidade que eu não posso perder. Isso daqui não é um palco para que a gente demonstre as nossas habilidades. Há espaço e há momento para que a gente possa demonstrar habilidade, virtuosismo, técnica. Mas esse lugar e momento não é aqui, enquanto estamos. Eu diria que o nosso principal papel aqui, enquanto estamos conduzindo a igreja, é o de não atrapalhar o canto congregacional. É por isso que nós precisamos pensar nos nossos arranjos, na forma como nós vamos tocar. Nós precisamos pensar nos volumes dos instrumentos. Nós precisamos pensar na postura que nós temos aqui na frente. Porque nós não podemos chamar mais atenção do que deveríamos. Nós precisamos ajudar a igreja a ser ouvida, para que ela seja envolvida ativamente. Nós precisamos servir a comunidade na qual nós estamos. Porque, embora o culto ele tenha primariamente esse sentido vertical, ele também tem de forma secundária desdobramentos horizontais. Yahvé nos convoca, nós respondemos, mas por bênção dele, por uma dádiva de Deus, um presente, ele nos edifica por meio da sua palavra. Por isso nós não podemos nos esquecer, meus irmãos. As canções têm caráter pedagógico.
Amanhã pode ser que você se lembre muito pouco do que eu falei. Mas se você forçar um pouquinho a memória, é muito provável que você se lembre de uma das canções que nós cantamos aqui. Então, o que nós fazemos aqui tem papel fundamental na edificação dos santos. O reverendo Felipe Fontes usa duas expressões muito interessantes no livro A Igreja Local e a Música no Culto. Ele diz o seguinte: a música do culto ela deve ser inclusiva e simples. Nossa música, meus irmãos, precisa ser acessível. Ela precisa ser acessível de tal modo que leigos, pessoas que não têm muitas habilidades ou nenhuma habilidade musical, possam participar e ser incluídos no canto congregacional. E essa canção, ela precisa abranger, ou nossas canções de forma coletiva, precisam abranger gerações diferentes, perfis socioeconômicos diferentes. Nós não somos só uma tribo, nós somos gente que teve criações diferentes, formações diferentes. A música no culto, ela precisa ser acessível a todas essas possibilidades que nós temos aqui. Variedade. Porque, no final das contas, se a estética daquilo que nós fazemos é muito difícil, é muito complicada, é muito mais provável que as pessoas sejam mais envolvidas em ouvir do que cantar. Os músicos, ao mesmo tempo, são indispensáveis e dispensáveis. Não me leve a mal você que participa do Ministério de Música da nossa igreja. Mas imagine aí o seguinte, se você estava pensando em entrar, né, agora, banho de água fria, né? Mas imagine o seguinte, se nós nos tornarmos uma igreja perseguida, se a gente tiver que se reunir como uma igreja perseguida em outros lugares, dentro de cavernas, se a Bíblia precisar ser contrabandeada, como é que a gente vai levar instrumento para adorar ao Senhor? E se faltar energia aqui na igreja, como já faltou algumas vezes, o que é que a gente faz? Se der problema no sistema de som da nossa igreja, o que é que a gente faz? A gente cancela o culto? Eu acho que a resposta óbvia é não. A gente segue fazendo a mesma coisa, irmão. A gente continua a cantar com simplicidade. Porque no final das contas, a gente não adora uma estrutura de igreja. A gente não adora a uma imagem que tem o formato de caixa de som. A gente adora o Rei que vive. A gente adora o Cristo que ressuscitou. Por isso, se nada der certo, a gente só canta e está tudo bem. O reverendo Felipe Fontes diz, e eu faço dele as palavras deles as minhas, a nossa proposta é que líderes e regentes de corais se preocupem em incluir a congregação, lembrando-se de que o povo deve participar do canto periodicamente com voz e em todas as circunstâncias com entendimento. Talvez você não goste tanto das músicas que a gente canta aqui, talvez você não goste dos estilos que você canta aqui ou em outras igrejas, mas deixa eu te dizer uma coisa, não cantar é um tremendo erro. Porque quando nós fazemos isso, estamos dizendo na prática que as nossas preferências são mais importantes do que obedecer a Deus. Nós dizemos a partir desse salmo, é o Senhor quem reina, é Yahvé quem reina. Mas quando nós fazemos isso, nós nos comportamos como se nós, e não Yahvé, fôssemos reis e rainhas da nossa própria vida. Há algum tempo nós
tivemos o privilégio de conduzir a adoração com canções em uma conferência fora da nossa igreja. E lá a gente fez basicamente o que a gente faz aqui dominicalmente. A gente escolheu um repertório com essas músicas antigas, os corinhos evangélicos. Vencedores por Cristo, Ademar de Campos, Asaf Borba. Hinos do nosso inário, o Novo Cântico. Algumas músicas mais novas, do tipo Projeto Sola, e algumas músicas autorais também. Ao final de um dos períodos que a gente dirigiu naquela conferência, nós fomos surpreendidos por uma pessoa que nos disse que não se lembrava em nenhum momento da vida em ter cantado um hino de inário com tanto vigor e envolvimento, com razão e com emoção. Bem, talvez isso não seja somente por aquilo que nós fizemos ali. Às vezes a gente reclama do que tem. Nem sempre a banda está nos melhores dias. Nem sempre a projeção passa na hora certa e a gente consegue cantar a letra. Às vezes nos falta alguma coisa, a gente erra. Acontece até com profissionais. Mas talvez o problema não seja as pessoas que estão aqui. Já parou para pensar que talvez o problema seja você? O seu coração? Talvez o problema de falta de envolvimento seja eu? Talvez você se sinta envergonhado, porque lá não é lá muito musical, é meio desafinado. E eu sempre brinco dizendo sobre isso, que o maior problema não é ser desafinado. Quer dizer, para mim até é, mas para Deus não. Talvez eu não entenda o que Deus entenda. Ou talvez o Espírito Santo faça alguma coisa aí no meio do caminho. Mas o fato é que o maior problema não é ser desafinado, não é ter falta de ritmo. Porque no final das contas, meus irmãos, de nada adianta ser afinado na voz, quando o nosso coração anda fora do tom. Mais importante para Yahvé é que nós elevemos a nossa voz, desafinados ou afinados, mas com o coração quebrantado e contrito. É essa adoração que Ele deseja de seu povo. Ele espera, meus irmãos, que façamos isso com nossas emoções. Sempre foi um problema quando o emocionalismo foi muito enfocado na adoração. E é talvez por conta disso que a nossa denominação, igrejas reformadas de forma geral, sejam conhecidas por serem frias. Você já ouviu a expressão de que você é um refrigeriano, sorveteriano, coisas do tipo? Mas isso não faz muito sentido, sabia? Não tem nada a ver frieza com calvinismo. Talvez isso seja uma falta de compreensão da teologia na qual nós dizemos crer. Porque em momento nenhum da teologia de Calvino, a razão suplantou os sentimentos e vice-versa. Tudo deve estar em equilíbrio, porque nós somos uma coisa só. Nós somos feitos de razão e de emoção. Nosso culto ele é racional, mas as emoções fazem parte de nós. Por isso não faz sentido ser apático, indiferente enquanto nós cantamos. Grande é o Senhor. E você está contando os minutos para ir embora, almoçar, se encontrar com os amigos. Não faz sentido. Nós não podemos ser indiferentes naquilo que nós fazemos. E meus irmãos, aqui há espaço para celebração. Há espaço para que nos alegremos no Senhor. Porque no final das contas, nós não estamos aqui num velório. Nós estamos celebrando o Rei que ressuscitou ao terceiro dia. Por mais que nós possamos lamentar pelos nossos pecados, há espaço no culto para isso. Há também espaço para alegria, meu irmão. Cultuar somente com razão, ou somente
com emoção, é adorar a Deus de forma incompleta. Deus nos quer por inteiro. É muito comum que em alguns lugares as pessoas digam assim, não sei se já aconteceu aqui, é raro, mas acontece com frequência. Mas de vez em quando você vai se deparar com o seguinte: olha, meu irmão, se esqueça de tudo que você viveu durante a semana. E agora se concentre em adorar ao Senhor. Na minha cabeça é como se a gente tivesse que entrar numa bolha e colocar um óculos de realidade virtual para sair da realidade. E não é isso, meus irmãos. Nós não nos alegramos porque esquecemos do que nós vivemos durante a semana. Nós nos alegramos apesar do que nós vivemos durante a semana. O culto, ele é uma antecipação de uma realidade eterna. Portanto, não está tudo plenamente concretizado, é já e ainda não. Nós já desfrutamos da presença especial de Deus enquanto nós nos reunimos aqui. Meu irmão, creia, Jesus está no nosso meio. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos ser sinceros. O dia do Senhor acaba. E a semana logo começa, na segunda-feira, com as preocupações e com todos os desafios que nós podemos encontrar. Mas o fato, meus irmãos, é que quando nós nos reunimos aqui, quando nós nos derramamos diante de Deus com as nossas emoções, com a nossa razão, o Senhor derrama gotas da eternidade sobre nós. Pode parecer pouco, mas isso aqui, meus irmãos, é um oásis no meio da nossa vida desértica e turbulenta. Nós podemos desfrutar, já parou para pensar nisso? Desfrutar de um pedaço da eternidade por um pedaço de tempo. Nós aqui estamos vivendo um pouco do que nós viveremos na nova terra. O povo de Deus precisa, deve se envolver no culto com as suas emoções. Eu não estou falando de irreverência, eu não estou falando de desrespeito, eu não estou falando de show, de performance, ou de nada que atrapalhe a ordem e decência que o culto deve ter. Afinal de contas, Deus ainda é fogo consumidor. Mas eu estou falando de sinceridade de coração, de algo que passa da cabeça para o coração. Porque nós precisamos lembrar, meus irmãos, Yahvé é Deus, Ele reina, foi Ele quem nos fez, nós somos dele, Ele é o nosso pastor e nós somos o seu rebanho. É Ele quem nos criou, é Ele quem nos cria, é Ele quem nos sustenta. Meu irmão, você enfrenta um câncer? Lembre-se, o Senhor é o teu pastor. Você foi demitido? Lembre-se, o Senhor é o teu pastor. Você enfrenta dificuldades na família? O Senhor é o nosso pastor. Se nós temos a Ele, não teremos falta de nada. Por isso, meu irmão, alegre-se, reaja, saia da apatia. Por mais duras que sejam as nossas batalhas, nós devemos ter o coração grato, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Se isso não for suficiente para nós adorarmos a Ele, eu não sei mais o que pode ser. Nossas lutas são diferentes, mas o nosso Deus é o mesmo. Louvá-lo por quem Ele é, por aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, isso nos une. Há uma sensação de pertencimento. Nós somos um povo, uma família de fé. Por fim, lembre-se, o nosso louvor ele não é aceito
por causa da nossa técnica. O nosso louvor não é aceito porque nós nos sentimos bem, porque a gente se arrepia, porque a gente faz com excelência. O nosso louvor é aceito, meus irmãos, por causa de Cristo e porque Ele nos lavou com seu precioso sangue. Os teus pecados te fazem achar que você não é digno da reunião dos santos. Essa é uma mentira que Satanás pode soprar aos teus ouvidos todo domingo. Talvez você pense isso, porque na prática você não está dependendo de Jesus para a salvação, mas você crê que pode se salvar com a força do próprio braço. Mas nós precisamos lembrar, mais uma vez, Yahvé é rei. Foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem nos libertou. Meu irmão, por mais inteligente que você seja, não foi você que teve a bela ideia de eu vou me aproximar de Deus. Talvez você pense isso, mas saiba que foi primeiro Ele quem se aproximou de você. Foi Ele quem descortinou os nossos olhos, para que nós pudéssemos enxergar quem Ele é e o que Ele fez. Ele nos tornou suas ovelhas. Meu irmão, minha irmã, você tem lutado contra a depressão. Você tem lutado com tristeza na alma. Você tem dificuldade em se alegrar em Deus, em ser grato por tudo que você tem. Saiba de uma coisa: Cristo é o bom pastor que conduz o seu povo. Quem sabe você possa começar hoje olhando um pouco menos para si mesmo, olhando um pouco menos para as suas próprias batalhas e olhando um pouco mais, ou muito mais, para o Deus que escolheu, preste bem atenção, Ele escolheu lutar as nossas batalhas. O Salmo 121 diz que enquanto nós descansamos, Ele está acordado. Portanto, lute, meu irmão, para ser grato. Lute para se alegrar em Deus. Nós podemos nos lembrar do que diz o autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículos 14 a 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Eis o convite que eu quero te fazer. Não ouse não ousar. Por meio de Cristo, eu e você temos as portas abertas para louvar o Senhor. Esse é um grande privilégio que nós temos. Não abra mão disso. Se aproprie dessa bênção, meu irmão. Eleve sua voz. Cante ao Senhor com fervor. Porque nós precisamos lembrar: Yahvé é o único Deus. Ele merece ser adorado. As experiências de cantar, e aqui eu concluo, junto aos torcedores que torcem pelo mesmo time, junto dos fãs do seu artista favorito, podem ser impressionantes, mas elas jamais poderão se comparar ao novo cântico que nós entoaremos na nova terra quando Cristo vier nos resgatar. O que nós fazemos aqui prefigura
o que nós faremos lá. Meu desejo é que você se junte a essa convocação. Talvez você esteja visitando a nossa igreja. Não sabe muito bem o que veio fazer aqui. Mas saiba de uma coisa: Yahvé é rei. E ele convoca toda a terra a adorá-lo. Um dia, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que ele é Senhor. Que ele reina sobre todas as coisas. A grande questão é: em qual lado da torcida você vai estar? Entre os salvos ou entre aqueles que não se renderam diante do Redentor? Lembremos, irmãos, Yahvé é o único Deus. Ele merece ser adorado. Baixe sua cabeça nesse momento. Eu quero que você ore mais uma vez e se prepare para cantar ao Senhor mais uma vez com todo o vigor.